Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos em nome de Jesus que estamos aqui cumprindo o 20º dia do voto de Ana. Senhor, nada vai quebrar esse propósito. Nós declaramos em nome de Jesus que nenhum atrapalho, Senhor, nenhum tipo, Senhor, de ataque espiritual ou até mesmo, meu Deus, confusão, vai impedir com que estejamos aqui no voto de Ana, cumprindo o nosso propósito e caminhando com o Senhor. Por isso, Pai, libera do Teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração e sobre aquelas que vão entrar ainda nessa oração, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro, Senhor, declarando que estamos aqui diante de Ti, Pai, e que nada vai nos tirar do Teu propósito, nada vai nos tirar daquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Tira, Senhor, todo o atrapalho do nosso caminho, tira todo o atrapalho da nossa vida, tira todo o atrapalho, Senhor, aqui, Senhor, dessa oração de hoje. Aprove o Senhor permitir que isso acontecesse. Eu sei, o Senhor tem um propósito com isso. Por isso, Pai, libera o Teu favor agora sobre o voto de Ana hoje. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus está revertendo tudo aquilo que era para confusão, tudo aquilo que era para perda, tudo aquilo que tenta sabotar até mesmo pessoas de estarem na Tua presença, está caindo por terra neste momento, em nome de Jesus Cristo. E eu Te peço, Pai, uma bênção especial sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com Teu poder na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Libera do Teu favor, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Pedimos, libera do Teu favor, libera da Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui nessa oração, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Jesus, e toque-os com a Tua graça. E eu libero uma palavra, Senhor. Eu libero uma palavra, tudo aquilo, Senhor, que era para perda, será para lucro. Tudo aquilo, Senhor, que era confusão, o Senhor colocará ordem. Essa é a palavra profética que eu libero, é pelo Espírito que eu estou sentindo nesse momento, Senhor. O Senhor irá reverter situações, em o nome de Jesus. Coloca a Tua mão, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero declarar sobre a sua vida o Salmo 91 e todas as bênçãos desse Salmo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo, terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Peço perdão aos irmãos que foi compartilhado o outro link da oração, certo? Foi compartilhado o outro link da oração e quem recebeu no seu WhatsApp,
recebeu um outro link, que vai ser o da live das 9 horas da manhã. Houve esse, eu posso dizer assim, essa situação, certo? Mas estamos aqui, não vamos quebrar o nosso propósito. Depois na live das 9 da manhã, que eu vou fazer ao vivo, vai ser o culto, certo? Eu vou explicar para as pessoas o que aconteceu aqui. Mas eu acredito também que Deus tem um propósito, irmãos. Amém? Porque essa palavra que eu vou liberar hoje, nas 9 horas da manhã, é uma palavra profética que Deus me deu. E eu sei que o inimigo, ele luta para que as pessoas não acessem o favor de Deus. Então, eu creio que tudo isso vai converter em bênção. Amém? Tudo isso vai converter em bênção. E se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele tem um propósito com isso, certo? Deus tem um propósito com isso, em nome de Jesus. Por isso eu quero pedir a ajuda de vocês que estão entrando aqui nessa live, que você deixe a sua curtida aqui e que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, certo? Inclusive pessoas que você já compartilhou a oração com elas. Manda esse link novo aqui para elas agora. Depois, quando acabar a oração aqui, nós vamos mandar novamente o link da oração para as pessoas, certo? Porque foi o link das 9, foi no horário das 6. Foi isso que aconteceu, certo? Mas como eu disse, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Tem coisas que a gente não explica o porquê que acontece, mas Deus sabe o porquê que Ele permitiu que isso acontecesse. Talvez é para que todo mundo esteja na live das 9, eu não sei, mas Deus tem um propósito aqui, certo? Tudo é muito, a gente tenta ser muito organizado com tudo aqui, e se isso aconteceu, é porque Deus está fazendo alguma coisa aí que não tem uma explicação agora, mas que amanhã eu sei que Deus vai responder. Amém? Enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me deu 2 palavras para liberar. Uma das palavras é que aquilo que era confusão, certo? Vai se transformar em ordem. Aquilo que era confusão vai se transformar em ordem. E a outra palavra, em nome de Jesus, que aquilo que o inimigo obrou contra a tua vida, tudo aquilo que o inimigo obrou contra a tua vida, vai se converter em bênção. Em nome de Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus está convertendo coisas. Em nome de Jesus, Deus está revertendo situações. Então segura essa palavra, porque essa é uma palavra profética para a tua vida. Deus está revertendo coisas. Segura aí com uma palavra de Deus, com uma palavra profética para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então Deus está no controle, queridos. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente quer ser... eu tentei aqui rápido reverter as coisas, mas não consegui. E se eu não conseguir reverter, é porque Deus quis assim. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra ao teu coração, e eu sei que essa palavra é uma palavra profética. Jesus sempre nos chama para fazer o impossível. Essa é a palavra. Se você quer ter certeza de que algo é de Deus, você pode ter certeza de que o que vem de Deus, Ele vai colocar algo que você não pode realizar humanamente. Você só consegue realizar com a ajuda dele. É por isso que eu tenho ministrado desde ontem uma mensagem, que Deus capacita aquele que Ele chama. Deus capacita. Essa é a obra que Deus faz na nossa vida. Ele capacita aqueles que Ele chama. Em João capítulo 5, verso 6, Jesus perguntou para o paralítico do tanque de Betesda: queres ficar são? E depois Jesus disse: levanta-te. Jesus nunca manda ninguém fazer algo sem liberar o poder, a provisão para aquela pessoa obedecer a Ele. Então, se Deus deu a direção, Ele vai dar os recursos, Ele vai colocar as conexões. Se Deus deu a direção, Ele vai abrir a porta. Algumas pessoas, elas entendem que a direção de Deus é sem contar com o sobrenatural, e algumas estão perdidas inclusive nisso, porque elas são envergonhadas no caminho porque acharam que ouviram a Deus. Há pessoas que só acharam que ouviram a Deus, porque quando você ouve a Deus de fato, você vem com toda a caixa de ferramentas, podemos dizer assim, ou seja, não lhe falta coisa alguma.
Você pode viver dias até desafiadores, eu não digo que não, mas mesmo em meio a dias desafiadores, mesmo em dias de luta, Deus promete estar com você. A Bíblia diz, é o Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Salmos 91, a Bíblia diz que ainda que caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Por quê? Porque quando Deus, Ele me dá uma direção, Ele me dá também a proteção, Ele me dá a segurança, Ele me dá todo o respaldo que eu preciso. O Senhor enviou Elias contra os profetas de Baal, mas o Senhor também enviou uma miríade de anjos para cuidar de Elias, porque, sabe, era muito fácil Elias morrer nas mãos dos profetas de Baal. Era muito fácil Jezabel ou Acabe dar de mão em Elias, mas havia algo sobre Elias para que ele cumprisse a missão dele, para que ele estivesse ali no lugar que ele estava. Então eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Se você recebeu uma instrução de Deus, você não recebeu só uma instrução, você recebeu também provisão, você recebeu direção, você recebeu respaldo de proteção do céu e você recebeu as conexões, enfim, você recebeu o pacote completo. A direção, ela não vem sozinha, a direção vem com um pacote completo para a sua vida, para que você venha romper e para que você venha avançar. Quando Deus me chamou para o ministério, Deus, Ele não me deu apenas a direção de que esse era o caminho, Ele me mandou também anjos para estarem comigo, Ele me mandou a provisão para que eu fizesse todas as coisas, ou seja, é o favor de Deus. Na direção tem o favor de Deus. Sempre que você estiver numa direção de Deus, você pode contar com o favor de Deus. Eu nunca imaginei, sabe, estar vivendo o que eu estou vivendo, mas eu recebi uma direção de Deus, sabe, me emociono até contando essas coisas para vocês. Essa semana eu recebi uma notícia muito boa. Em muitas farmácias do Brasil, esse meu novo livro aqui, do Mentalidade de Alto Nível, vai estar disponível. Sabe, eu sempre queria, sabe, que os meus livros estivessem primeiro em aeroportos, aí eles estão em aeroportos. E agora, sexta-feira, eu recebi a notícia que meus livros vão estar nas farmácias, né? Nas farmácias do Rio Grande do Sul, em várias farmácias que vendem livros também, vai estar lá meus livros. E sabe, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu estava em casa e estava ali na construção, sabe, morando no fundo, num apartamento da igreja. Meu canal no YouTube estava começando a crescer, eu estava sentado no sofá, olhando para fora, e o Espírito Santo disse assim para mim: posta na rede social que está vindo coisa nova e que você vai escrever um livro. E eu me lembro que eu fiz exatamente isso. Eu não tinha uma frase escrita do livro, não tinha um parágrafo do livro, sabe, eu só recebi isso da parte de Deus, que eu deveria postar que eu ia escrever um livro. Foi essa a direção que Deus me deu. Então eu peguei e fiz uma postagem no Facebook na época. Eu fiz uma postagem lá, uma postagem que eu iria escrever um livro. Então, sabe, e alguns meses depois eu estava escrevendo esse livro. E era tudo muito estranho para mim, porque eu não sabia por onde começar. E eu me lembro que, sabe, eu contratei uma gráfica da cidade para imprimir algumas cópias para mim. Foram todas aquelas cópias. Aí depois veio o segundo livro, o terceiro livro. Hoje já são 22 livros escritos, certo? Eu tenho 3 livros best-seller, que são os Café com Jesus. Esse aqui talvez se torne um best-seller pelo número de cópias que estão sendo distribuídas. Então eu vejo que quando Deus te dá uma direção, sabe, Deus, Ele também vai abrindo portas. Quando Deus te dá uma direção, as coisas vão acontecendo de uma maneira sobrenatural. Eu só obedeci uma direção de Deus e depois disso veio 22 livros. E agora os meus livros estão em Portugal já estão chegando nos Estados Unidos, já estão indo a vários lugares. O que eu quero dizer com isso?
que da mesma maneira que tinha aquele homem que estava há 38 anos naquele tanque de Betesda, quando ele recebeu a palavra de Jesus, ele levantou. Ou seja, Jesus sempre nos chama para fazer o impossível. Ele sempre nos chama para fazer coisas muito além do que nós pedimos, muito além do que nós pensamos, muito além. Sabe, Ele sempre vai nos dar desafios que humanamente são impossíveis, impossíveis de nós vivermos, impossíveis de nós fazermos. Era para mim impossível fazer um livro, mas Deus me deu uma direção e Ele foi me mostrando os caminhos e eu fui seguindo aqueles caminhos. É isso que eu quero dizer para você. Deus vai fazer na sua vida exatamente isso. Se você tem uma direção para algo, você vai poder contar com o poder sobrenatural de Deus. Você vai começar pequeno, talvez. Você talvez comece de maneira extremamente simples, mas na direção de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Aleluia! Na direção de Deus, Deus vai abrir portas. Na direção de Deus, você vai romper. Na direção de Deus, você vai viver milagres. Tem uma mulher aí, de sobrenome Chagas, que está me ouvindo. E a direção de Deus para você é avance nesse seu projeto, em nome de Jesus. Também Deus me deu uma palavra sobre uma mulher chamada Sirene. Sirene, você vai conquistar coisas grandes. Deus está colocando, sabe, ao seu alcance certas coisas para que você alcance isso. E o Senhor está dizendo para você, nada é impossível, porque você está recebendo uma direção do Senhor. A direção de Deus vem com todo o favor que nós precisamos. Aleluia! Você pode não ter o dinheiro para fazer uma coisa, você pode não ter as conexões, você pode não saber os caminhos, mas o próprio fato de você obedecer uma direção que Deus te deu, aleluia, o próprio fato de você obedecer uma direção que Deus te deu, você já vai ver os resultados disso, você vai ver o poder disso, você vai ver o tanto que Deus vai fazer na sua vida após isso. Por isso, segura essa palavra como uma palavra profética na tua vida. Você vai romper, vai avançar e vai conquistar muito mais se você seguir pela direção que Deus te deu. Deus também me disse, tem uma pessoa aí chamado Bruno que está me ouvindo. Deus está te visitando agora, Bruno, e o Senhor está liberando uma promessa sobre a tua vida e sobre a tua casa. Você vai romper, eu vejo você atravessando, sabe, lugares difíceis, mas o Senhor está contigo. E se o Senhor tiver que interromper esse Jordão para você passar, Ele vai interromper esse Jordão, porque Ele te deu uma promessa e tu estás num tempo de conquista, diz o Senhor para a tua vida, diz o Senhor para a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa de sobrenome Manzon, há uma pessoa de sobrenome Manzon, que Deus está visitando agora nessa hora, e o Senhor me disse que está pegando você pela mão e vai ajudar você a passar por esse lugar onde você vê morte, crise em sua volta. Deus vai lhe dar vitória e você vai conquistar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor está curando uma pessoa também de uma bursite no ombro direito. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra de saúde, de cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Amém? Quero pedir que você me ajude. Você sabe o que aconteceu aqui hoje, certo? Você sabe o que aconteceu aqui. Tivemos um problema aqui técnico, mas eu sei que Deus está no controle disso. Amém? Eu vou avisar as pessoas, depois nós vamos mandar novamente o link da oração para as pessoas, para que elas não quebrem esse voto de Ana. Estamos hoje no 20º dia, certo? E eu não posso dizer que isso foi coisa do inimigo, porque eu acredito que não foi, mas eu acredito que todas as coisas vão cooperar para o bem. De repente é para você estar hoje na live das 9 da manhã, certo? De repente é para você estar na live das 9 da manhã, e aquele pessoal que foi para a live das 9 da manhã, porque foi um erro técnico aqui, talvez seja para eles estarem também na live das 9 da manhã, porque eu vou ministrar hoje uma palavra sobre o favor de Deus, que é a coisa que mais tenho orado nos últimos dias. Eu tenho orado, tenho pedido a Deus, eu quero o favor do Senhor sobre a minha vida, eu quero o favor do Senhor sobre a minha vida, eu tenho orado, tenho pedido isso a Deus, eu estou em jejum por isso, estou em jejum até o último dia desse mês, pedindo a Deus exatamente isso, o favor dele sobre a minha vida. Amém? Então eu quero convidar você a estar conosco hoje na live das 9, vamos ter um culto também, um culto presencial hoje às 9 horas da manhã, inclusive
eu digo para você, hoje o clima está chuvoso, mas sabe, se Deus ser tocado e estar no culto hoje pela manhã, esteja. Eu estarei ministrando às 9 horas da manhã aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, e eu sei que vai ser incrível. Amém? Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Esse livro aqui já está me abrindo essas portas, certo? Então eu creio que tem algo especial aqui nesse livro. E se você não adquiriu ainda, adquira através do nosso site www.vinicius17.com.br. Logo, logo, quem mora no Rio Grande do Sul lá, vai ver em muitas farmácias esse livro aqui, ó, Mentalidade de Alto Nível. Esse era um outro sonho que eu tinha, de ver os meus livros nas farmácias, e creio que logo, logo vai estar em outros lugares, já está em muitas livrarias no aeroporto, mas vai estar também em outros lugares em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, esse aqui é um livro especial, certo? Deus já está abençoando, tem um favor de Deus sobre a vida dele. Se você não adquiriu, adquira. Tenho certeza que vai ser uma tremenda bênção. Dia 1º de junho, eu tenho um anúncio especial para quem mora em Belém, no Pará, certo? Para quem mora no Pará aí, eu vou visitar o Pará pela primeira vez no mês de agosto, certo? Eu vou dar mais informações dia 1º de junho, tá? Então, quem mora aí em Belém ou nos arredores de Belém, eu convido você, certo, a se organizar para estar aí nesse anúncio que eu vou dar dia 1º de junho. E vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Me ajude a compartilhar, você que mora em Belém, você que mora no Pará ou nos arredores do Pará, começa a mandar para os teus amigos, para os teus parentes, vizinhos, as lives, porque há um propósito de Deus, eu sei, em Belém do Pará. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo, certo? Estamos hoje aqui no 20º dia do voto de Ana e eu creio que Deus vai converter muita coisa em bênção. O caos vai virar bênção, a confusão vai virar ordem, em nome de Jesus. Deus está convertendo coisas aqui, Deus está mudando coisas, Deus está mudando, eu creio isso, amém? Há um liberar de Deus sobre isso, em nome de Jesus Cristo, eu creio, amém? Eu creio, Deus está mudando coisas aqui. Deus está mudando ritmos, Deus está mudando cenários, Deus está mudando situações. Então receba aí essa palavra como palavra profética na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, queremos que o Senhor está convertendo confusão em ordem, caos em bênção. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, o Senhor está revertendo situações. Hoje, Senhor, é profético tudo isso que o Senhor permitiu que acontecesse aqui das orações. É profético, Pai. É profético, eu creio. É profético, Pai. Por isso, libera do teu favor e libera da tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Pai. E se o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, é porque o Senhor está nos enviando uma mensagem. O Senhor está nos enviando, que o Senhor está convertendo o caos em bênção. Há algo profético que está mudando, há algo, Senhor, que talvez tenha saído do controle humano, mas não saiu do controle de Deus. Direções vão ser dadas, visões serão abertas, sim, palavras que eram contrárias vão se converter em palavras de bênção. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra como uma palavra profética sobre a vida de cada pessoa, Pai. E quem crê no profético, quem crê, Pai, no poder da palavra profética, está recebendo isso sobre a sua vida, está recebendo sobre a sua semana. Por isso eu quero declarar, Pai, eu entendo os sinais de Deus e caminho por esses sinais, que essa semana, coisas, Pai, que estavam desalinhadas irão ser alinhadas, coisas, Pai, que já estavam decididas negativamente vão ser decididas positivamente. Eu quero declarar que essa semana está virando em uma semana de bênçãos, em o nome de Jesus, que decisões serão revertidas para a glória de Deus, que situações, diagnósticos serão revertidos para a glória de Deus. Eu quero declarar Romanos 8:28 aqui nessa oração hoje: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Por isso eu quero declarar que todo mal vai se converter em bem. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar palavras de reversão sobre a tua semana, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Está liberada a palavra profética e essa semana vai ser diferente, viu? Essa semana vai ter coisas aí que vão acontecer diferente. Você crê? Então me ajuda a compartilhar. Você sabe do problema que a gente teve aqui hoje na transmissão. Então me ajude a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. 9 da manhã eu te espero. Nada é por acaso.
tudo tem um propósito de Deus. Que Deus te abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que esse dia é consagrado ao Senhor. Sim, estamos no 14º dia do voto de ano. Estamos aqui cumprindo o nosso voto, buscando o Senhor. Senhor, entregamos a Ti a nossa vida, a nossa família, tudo que temos e tudo que somos. E declaramos, Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida. Queremos Te obedecer, queremos caminhar de mãos dadas contigo. Precisamos tanto, Senhor Jesus Cristo, da Tua presença na nossa vida, na nossa família. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, nossos erros, falhas. Perdoamos, Pai, aqueles que nos fazem o mal e colocamos tudo diante de Ti, Pai, pedindo um dia abençoado, carregado de sabedoria, carregado de favor de Deus. Ó Pai, como precisamos do favor divino sobre a nossa vida. Reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos nossa falha até em Te ouvir e Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua voz, a observar os sinais de Deus no dia de hoje, e pedimos que o Senhor nos conduza com o Teu poder, com a Tua graça e com o Teu favor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. Precisamos tanto ouvir a Tua voz e receber das Tuas direções. E oramos agora, Pai, para que o Senhor tire todo atrapalho do caminho dessa pessoa, todo espírito de prejuízo, de acidente, tudo que vem, Senhor, para causar atrasos, tudo que vem, Senhor, para trazer conflitos com pessoas, conflitos dentro de casa, brigas, insatisfações e todo tipo, Senhor, de guerra do inimigo, até mesmo na mente, guerra interna. Nós oramos para que caia por terra essa tristeza, caia por terra essa angústia, caia por terra esse abatimento de alma. Dizemos a toda a ansiedade, dizemos a toda a depressão, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, tira pessoas que estão em luta nesse momento, tira pessoas do meio dessa guerra que o inimigo colocou elas e traga elas para um lugar de paz, traga elas para um lugar de estabilidade em Cristo Jesus. Também oramos, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Oramos pela cura total e completa dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Haja uma restauração total, haja uma restauração completa no corpo físico dessa pessoa, e dizemos ao câncer, dizemos à fibromialgia, dizemos a toda a má circulação, renda-se ao poder e à autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E toda situação difícil, toda situação persistente na vida dessa pessoa, que não queira se dobrar, nós declaramos agora, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. E dizemos a essa circunstância, dizemos a esse problema constante na vida dessa pessoa, renda-se agora ao poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós dizemos a todo mal, renda-se, renda-se a Jesus. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Seja livre agora de toda amarra espiritual. Seja livre a tudo que é peso, a tudo que te prende, em nome de Jesus Cristo. E que você receba a paz, a prosperidade, a abundância, a vida que Deus tem agora sobre ti e sobre a tua casa. Que você venha comer o melhor dessa terra. Que Deus te traga as grandes portas, as grandes oportunidades. Desejo que você prospere, desejo que você vá além, desejo que você cresça no nome de Jesus Cristo. Senhor, abre os céus sobre a vida de cada pessoa que está nesse propósito de oração.
no nome de Jesus Cristo. Libera do teu favor, doce e amado Espírito Santo, sobre cada pessoa que está aqui agora, em nome de Jesus. Amém e amém. E declaro o Salmo 91 sobre ti e sobre a tua casa, e que todas as bênçãos deste Salmo encontrem você, abracem você, em nome de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto. Porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tive uma visão que Deus me deu enquanto eu estava orando. Eu vi uma ferida em cima do pé, uma ferida aberta. Provavelmente alguém que está aqui me ouvindo e que está com essa ferida aberta, eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. E se há alguém que é próximo de você, que você sabe que está com uma ferida aberta bem no pé, manda esse vídeo para essa pessoa agora, em nome de Jesus. E Deus também me deu uma palavra para Kátia e para Catiane. Kátia e Catiane, duas pessoas diferentes. Mas Deus me deu a mesma palavra para essas duas pessoas. E a palavra é: Deus está trazendo cura naquilo que era para te destruir, mas que te machucou. Você continuou, mas o Senhor me disse que a ferida foi grande, a dor foi grande. E o inimigo preparou algo para destruir. Mas o Senhor está derramando um bálsamo agora sobre a tua vida e está trazendo cura sobre ti. O Senhor também está operando em pessoas que estão com problemas na região do pescoço aqui. Seja tireoide, seja um outro problema qualquer, eu libero uma palavra de saúde sobre ti. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Estou sempre dizendo isso, Jesus Cristo cura. A minha fé está nele para liberar essa palavra. Coloque a sua fé em Jesus também, porque Ele cura. Amém? Creia, Jesus Cristo cura. Receba o milagre de Deus. Também o Senhor me mostrou a mãe do Murilo. Murilo tem algum tipo de alergia, algum tipo de enfermidade. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida do Murilo, e a palavra de restauração total e completa sobre a vida do Murilo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra que o Senhor colocou em mim. Você que está entrando agora, estamos hoje no 14º dia do nosso propósito, e existe uma palavra profética para o dia de hoje, mas que no momento ainda o Senhor não me mostrou qual que é a palavra. Enquanto eu estiver ministrando aqui, a palavra vai surgir. Amém? A palavra vai surgir, a palavra do dia de hoje. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração agora, deixa a tua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like, por gentileza. Isso ajuda para que o YouTube mande para mais pessoas, então deixa a tua curtida e compartilhe agora com 10 pessoas essa oração. Manda para amigos, para parentes. Uma irmã ontem comentou com a gente, eu estava em Palmas, no Tocantins,
e essa irmã comentou que ela compartilhou com algumas pessoas e algumas bloquearam ela, mas outras escutaram, se converteram, conheceram Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, não se importe se alguém bloqueia você, você está fazendo bem para essa pessoa, porque fez bem para você e você está passando isso à frente. Então, às vezes a pessoa, ela não entende isso, mas você sabe que Deus te mandou abençoar a vida das pessoas, ser um semeador na vida de alguém. Então, sabe, não se importe se alguém bloqueou você por compartilhar uma oração ou por compartilhar qualquer coisa sobre Deus. Amém? Você está fazendo aí o que deve ser feito, você está cumprindo uma missão e a sua missão é passar à frente o que Deus fez na tua vida. Amém? Quando Jesus libertou o gadareno, ele disse para o gadareno anunciar o que o Senhor tinha feito na vida dele. Então, quando Deus faz algo na nossa vida, a gente tem que passar à frente. Então, pega aí o link dessa oração e passa para frente. Manda aí para amigos, para grupos, para pessoas, em nome de Jesus. O texto de hoje é 1 Samuel 23, verso 9, que diz assim: Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traze aqui o éfode. E disse Davi: O Senhor Deus, ó Senhor Deus de Israel, teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como ouviu o teu servo? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim, aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregarão. Olha só que tremendo isso. Davi estava sendo perseguido por Saul. E Davi estava refugiado numa cidade chamada Keila. E nessa cidade que Davi estava refugiado, Davi, ele estava buscando uma direção de Deus, se permanecia escondido naquela cidade, ou se ele saía daquela cidade. E ele pediu o éfode, aonde ele consultou a Deus. O éfode, ele era uma representação, sabe, é como se fosse usava o éfode como uma cobertura para entrar na presença de Deus e pedir a direção de Deus. E foi o que Davi fez. Ele perguntou para Deus: Senhor, Saul vai me encontrar aqui? E Deus disse: sim, ele vai te encontrar. E os moradores daqui vão me entregar? Sim, eles vão te entregar, Davi. Agora eles parecem leais com você, eles parecem que não vão te entregar, mas eles vão te entregar sim. Olha só como Davi era prudente. Que coisa espetacular como Davi era prudente. E não só prudente, um homem que consultava a Deus para tudo. Olha que tremendo isso. Consultava a Deus até para os movimentos dele, certo? Você tem que consultar a Deus para todo o movimento que você fizer. Eu falei um pouco sobre isso ontem na reunião da manhã. Quem ouviu a palavra sabe que eu falei. Todo o movimento de Deus na nossa vida, todo o movimento, sabe, nós precisamos consultar a Deus para ver se aquele movimento é realmente de Deus, se eu devo me movimentar ou não. Porque às vezes, no ímpeto de fazer as coisas, sabe, de querer acertar, de querer produzir, de querer encontrar uma solução, a gente não consulta a Deus. A gente pensa que todo movimento Deus está, e nem todo movimento Deus está. Deus não está em todo movimento, Deus não está em toda mexida na tua vida. Então para tudo, consulte a Deus, busque a direção do Espírito Santo, busque entender o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo ministrar ao teu coração, assim como Davi fazia. E eu aprendo algumas coisas aqui com Davi. Primeiro, Davi não estava apenas em Keila, ele estava em um momento decisivo. Há lugares que parecem lugares comuns, mas eles carregam um momento decisivo na sua vida. E é muito importante você compreender. Ou seja, você não está em um lugar por acaso. Deus te trouxe para um momento, e esse momento nesse lugar, ele é crucial para
próximas, eu posso dizer, movimentações que Deus tem na tua vida. Eu acho interessante aqui, é que Deus, ele trouxe Davi a Keila, mas agora ele estava inquietando Davi em relação a permanecer naquele lugar ou se movimentar. A Bíblia diz no Salmos 37, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ou seja, o lugar que Davi estava foi bom por um tempo, mas aquele lugar, Deus começou a inquietar ele, porque aquele lugar seria o fim de Davi também. Então, um lugar que foi um começo, um recomeço para Davi, agora poderia ser um fim para ele. Você tem que entender que existem lugares que servem por um propósito na sua vida. Tem relacionamentos que servem também por um tempo, um propósito na sua vida, certas conexões que você tem empresariais, ministeriais, servem apenas por um tempo na sua vida. As pessoas, elas não querem, sabe, que haja movimentos, mas os movimentos são necessários. Todo movimento é necessário. Às vezes Deus quer que você tenha um sócio por um tempo, mas é só por um tempo, depois Deus não quer mais que você tenha um sócio. Às vezes tem certos movimentos que a gente não quer fazer, mas você está num lugar há 10 anos, trabalhando num lugar onde você estabeleceu a tua empresa e por alguns anos aquele lugar ali foi bênção, foi top para você, mas agora não é mais. E Deus está dizendo, olha, você vai ter que mudar a maneira, se continuar aqui vai ser o teu fim. Então, ou você precisa remodelar o teu negócio, ou você precisa mudar o teu negócio de lugar, ou eu tenho uma coisa melhor para você. Então a gente tem que compreender que tem lugares que para nós são começos, servem por um tempo, mas depois eles não têm mais o propósito na nossa vida. E foi o que aconteceu com Davi em relação à cidade de Keila. Por um tempo a cidade abrigou Davi. Davi foi refugiado ali, junto com a sua família, junto com os seus homens em Keila. Mas chegou um momento que Saul começou a perseguir ele tanto, que ele perguntou para Deus, Deus, o Senhor quer que eu permaneça aqui? O Senhor quer que eu esteja nessa direção? Será que esse pessoal aqui vai me entregar realmente, esse pessoal aqui que eu convivo com eles, que eu protejo eles também com o meu exército? Será que eles vão me entregar? E Deus disse sim, eles vão te entregar. Então você tem que compreender que existem lugares que às vezes a gente está esperando uma lealdade, existem lugares que às vezes a gente está esperando, sabe, que as pessoas nos protejam e eles não vão mais nos proteger, porque não é mais o propósito de Deus que a gente esteja ligado ali com eles. Ou seja, Deus sabe o momento certo, Deus te prepara para alguns momentos ímpar na sua vida e você tem que ter esse discernimento espiritual. Outra coisa que eu aprendo está em 1 Samuel 18, verso 8, que diz assim, então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse, 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares, na verdade que lhe falta senão só o reino, e desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeito. Davi serviu Saul, tocou a harpa para Saul, venceu batalhas para Israel, mas quando a unção de Davi amadureceu, quando a unção de Davi começou a romper, a ser liberada, Saul se sentiu ameaçado. Eu quero que você entenda uma coisa, e é muito importante, nem todos se incomodam com a sua unção, enquanto ela serve os seus interesses. Agora, o problema começa quando a tua unção, ela começa a te posicionar para aquilo que Deus te chamou. Porque é isso que acontece com quem carrega unção. O que é a unção? Para você que não sabe, para você que é leigo, a unção é uma habilidade que Deus dá para toda pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo. E quanto mais comunhão você tem com o Espírito Santo, quanto maior é o teu propósito numa coisa, Deus, Ele usa essa unção para te posicionar para o teu destino. E a unção de Davi começou a amadurecer. E a unção começou a posicioná-lo para o destino que Deus tinha para a vida dele. É isso que a unção faz. A unção nos posiciona para o destino. Às vezes, quando a unção,
ela está te treinando, porque a Bíblia diz que a unção ensina todas as coisas. Quando a unção está te treinando, você faz muitas coisas, sabe, que são relevantes, são boas, são significativas, mas ainda não está totalmente ligado ao teu propósito. Mas quanto mais você amadurece na unção, a unção de Deus ela vai te posicionando para o teu propósito. E foi o que aconteceu com Davi. Sabe, Davi começou a vencer batalha, ele começou a se destacar, ele começou a romper. E o que a unção começou a fazer? A unção começou a posicionar Davi. Às vezes, querido, a gente não quer aceitar o novo posicionamento que Deus está trazendo para a nossa vida. Às vezes a gente quer permanecer, sabe, posicionado nas coisas antigas. Então Davi estava confortável ali, ele pensou, eu vou crescer aqui do lado de Saul, eu vou me tornar um guerreiro aqui do lado dele, eu vou servir o meu rei, e quando ele morrer eu assumo. Só que esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus foi que a unção de Davi ia se tornar tão incômoda na vida de Saul, que Saul ia ter inveja e ia começar a perseguir ele. E isso ia fazer com que Davi saísse do lado de Saul e começasse a viver a própria experiência dele com Deus. E Davi teve que aprender a fugir de Saul, ele teve que aprender a confiar na direção de Deus, ele teve que aprender a liderar homens, porque até então ele só recebia ordens, mas agora Deus tirou ele do lado de um homem que ele só recebia ordens e agora estava levantando ele para dar ordens. Você entende como aconteceu uma transição na vida de Davi? Porque a unção de Deus, quando você tem intimidade com Deus, a unção ela vai te posicionando para o lugar que Deus tem destinado para a tua vida. Então, às vezes, isso acontece em tudo, isso acontece na igreja, isso acontece na empresa, isso acontece na família, acontece em tudo. O que acontece? Quando a gente começa a amadurecer no propósito de Deus na nossa vida, a gente começa a ser posicionado por Deus, posicionado para a direção certa, posicionado para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então algumas coisas vai ser incômoda para quem está ao teu redor, porque Deus está mudando a tua cabeça, Deus está mudando a direção das coisas, e pode até parecer que, sabe, você não sabe o que você está fazendo, e às vezes você realmente não sabe o que você está fazendo, mas por outro lado existe um Deus que está te posicionando para um destino maior. Então Deus está orquestrando por trás certas coisas, sabe, que você não tem nem a noção do que Deus está fazendo, mas é a unção de Deus que está te posicionando. A unção de Deus está te posicionando para um extraordinário. A unção de Deus está te posicionando para uma coisa diferente, sabe? É isso que acontece quando nós caminhamos debaixo de uma palavra de Deus, quando caminhamos debaixo de uma direção de Deus, Deus começa a nos posicionar. E eu quero liberar, eu sinto que essa é a palavra que eu tenho que liberar para você agora, em nome de Jesus. Deus está te posicionando, em nome de Jesus Cristo. Deus está te posicionando para o lugar certo. A unção está amadurecendo na tua vida e essa unção, ela vai te posicionar em nome de Jesus Cristo para o lugar certo. Ela vai te posicionar para a direção certa. Então espere movimentos divinos que estão vindo aí sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Receba aí essa palavra como uma palavra profética. A unção que está amadurecendo na tua vida vai te posicionar para o lugar certo, para as posições certas, para o foco certo, para as metas certas, para o que você tem que fazer nesse tempo. A unção de Deus na tua vida vai te amadurecer para isso. Amém? Segura essa palavra, porque é uma palavra profética em nome de Jesus. Eu quero agora orar por você. Amém? Vamos ter um podcast hoje às 7 da manhã, tá? Um grande influenciador, inclusive, ele conta a experiência que ele teve com Deus e como Deus levantou ele. Então hoje, às 7 da manhã, vai ter um podcast especial lá no canal A Voz. Se você ainda não segue, siga lá. E amanhã temos aula na academia aqui no Global, vai ser incrível. Se você não é meu aluno, convido você a caminhar com a gente. Vem ser nosso aluno, vem ver que benção que é, ok? Vem ver que benção que é. E esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Nesse livro aqui você vai aprender que se a sua mente não mudar,
você não acessa o que Deus tem para a sua vida. Ou seja, tem que mudar a forma como eu penso para que Deus possa me conduzir para o próximo nível. Então, por isso que a Bíblia fala tanto de metanoia. Se não mudar a forma como pensa, não acessa o que Deus tem. Nesse livro eu trago essa poderosa revelação que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a avançar muito. Você pode adquirir, o link está aqui, tá? Está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Se você adquirir para presentear outras pessoas, para dar de presente para outros, certo? De repente você quer dar como brinde, né, para os teus colaboradores, para os teus fornecedores, para as pessoas próximas, entre em contato com a minha equipe. Se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá bom? Vou colocar um salmo que Deus colocar no meu coração. Posso orar pela tua vida agora? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Essa semana vai ser maravilhosa. Você crê nisso? Então, olha, eu estou semeando na tua vida. Então, semeia na vida de alguém essa palavra. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, gratidão, ó Deus, por essa palavra tão profética, tão poderosa. Que a unção de Deus aumente mais e mais a nossa vida e que o Senhor possa nos posicionar para o lado certo, para o destino que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nós queremos ser guiados por Ti, queremos ser dirigidos por Ti e queremos que em todas as coisas o Espírito Santo esteja liderando a nossa vida. Senhor, reconhecemos o quanto somos falhos, humanos, limitados, pecadores e que precisamos, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu perdão e do Teu favor. Colocamos a nossa vida e a nossa família diante de Ti e pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Senhor, guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge. Oramos para que todos dentro da nossa casa tenham saúde. Oramos para que a alegria do Espírito Santo esteja na nossa vida e que o Senhor libere um favor extraordinário em comum sobre nós. Consagramos, Senhor, o dia de hoje a Ti. Consagramos a nossa semana a Ti e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do alto sobre a nossa vida. E essa pessoa que chegou doente aqui na oração, que ela seja curada agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus cura. E a nossa fé está em Jesus. Que essa pessoa receba agora o toque de cura, que ela receba o milagre de Deus, que ela receba a cura nos olhos, que ela receba a cura nas costas, que toda dor nas costas, todo peso se rompa agora, e que ela receba, Senhor, uma unção de Deus, que a unção de Deus que está aqui nessa oração quebre o jugo e que essa pessoa seja visitada por Deus. Senhor, abre os ouvidos dela para ouvir a Tua voz e derrama da Tua Shekinah, da glória de Deus sobre a vida dessa pessoa. Senhor Jesus, nós te pedimos, enche-nos da presença de Deus, enche-nos da presença de Deus. Nós queremos ser cheios da presença do alto, da presença de Deus. Senhor, nós queremos ter a força de Deus, o ânimo, a alegria do Espírito Santo sobre a nossa vida e que os caminhos dessa pessoa se abram, que ela seja próspera, que o Senhor possa abençoar, trazendo uma aceleração divina no caminho dela, e nós liberamos essa palavra profética sobre todos que estão fazendo esse voto de Ana. E a palavra profética, Senhor, é que a unção de Deus que está sobre a vida dela, além de aumentar essa unção, vai posicioná-la para a direção certa, em nome de Jesus Cristo. Não vai faltar direção para a vida dela, não vai faltar os próximos passos, as instruções divinas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração com outras pessoas, e se você quiser apoiar o nosso canal aqui, vá até o nosso site, certo? E ali você vai ter como apoiar o nosso canal. Nós temos um programa de TV todo sábado às 10 da manhã. Ore por nós, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Paz e prosperidade a todos.